paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão comigo todas as quartas-feiras, e agora nós vamos estar em outro horário, tá bom? Vamos estar aqui pelas tardes, e você que vai assistir depois, né, na live gravada, Deus te abençoe e que o Senhor abra o nosso entendimento para a gente conversar, para a gente aprender a ter novos caminhos, novas perspectivas da nossa vida. Não é verdade? Que essa live venha a ser abençoada para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para ficar comigo até o finalzinho. Você vai ser surpreendido com tantas coisas boas e maravilhosas. Eu estou aqui ouvindo esse louvor que mexe muito comigo, como eu amo esse louvor. Sempre olhou pra mim, eu sobrevivi. Que delícia, né? Deus é bom e maravilhoso. E estou feliz por você estar aqui comigo, tá? Fique até o final pra gente conversar e aprender algumas dicas para que a gente viva uma vida melhor, né? Porque isso é muito importante. Nós estarmos bem, nós estarmos saudáveis, isso é muito bom. E nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, porque o Senhor quer que nós vivamos assim, felizes e abençoados. E a gente não pode, então, ficar presos em limitações que nos impede de enxergar o novo de Deus para a nossa vida. Vamos lá. O que são crenças limitantes? Por que nós às vezes nos pegamos perguntando, eu não vou conseguir vencer, as coisas para mim não dá certo, eu nasci para sofrer, não é? Nunca vou prosperar. E às vezes a gente muitas vezes, nós nos pegamos falando assim. Mas hoje eu quero trazer para você que as crenças limitantes, elas impactam a nossa vida. E a psicanálise, ela nos ensina sobre isso e como a palavra de Deus também nos liberta disso. Então, é muito importante que nós venhamos a aprender. O conhecimento, ele traz para nós novas visões da nossa vida e de coisas melhores, traz para nós um modo de olhar, uma lente diferente de olharmos para a nossa vida. Então, é muito importante. Primeiro, antes de nós começarmos, quero pedir para você, compartilhe essa live com mais pessoas, tá? Convide mais pessoas para estar aqui juntamente conosco, compartilhe essa live e comente de onde você está assistindo. Comenta aí de onde você está assistindo, qual cidade você pertence e fica até o final comigo, você vai sair dessa live com outros olhos, com outro olhar, porque quando nós usamos uma lente, quando nós entendemos o que é que está nos paralisando, as coisas mudam para nós. Então, o que vem a ser uma crença limitante? A crença limitante são ideias, os pensamentos, os nossos pensamentos que nós aceitamos como verdades. E elas, às vezes, impedem em alguma área da nossa vida, elas nos impedem de prosseguir. Às vezes a gente trava. Por exemplo, não sou boa o suficiente, eu nunca vou prosperar, eu nasci para sofrer. Essas crenças nos fazem paralisar. Porque aí a gente isso nos impede de seguir avante, de seguir em frente. E então nós precisamos entender que as crenças limitantes, elas nos impedem, elas impactam a nossa vida. E hoje eu quero trazer um pouquinho para você um olhar psicanalítico e um olhar bíblico, tá bom? Então, na psicanálise, a definição é essa: são ideias
São pensamentos que nos limitam. E nós, na psicanálise, abordamos isso, que isso vem da infância. Geralmente nasce na infância, através de experiências, algumas falas dos nossos pais, que também trouxeram dos pais deles, ou alguma figura, né? Alguma figura de autoridade. Então, por causa dessa vivência, dessas experiências de vida, e vem trazendo de lá de trás, os seus pais aprenderam de um jeito, e eles então passam para você de um jeito, né? E ensina algo a você. E aí você cresce com aquilo. E também, automaticamente, sem que você perceba, porque é inconscientemente, passa para os seus filhos. Passa para a sua geração. Né? Boa tarde para todos vocês que estão entrando. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. É muito bom tê-los comigo. E nós vemos então que no olhar psicanalítico, essas crenças, elas vêm de lá de trás. Essas crenças, elas vêm de lá dos nossos pais. E eles também vêm trazendo de lá de trás. Então são coisas, eu nunca vou prosperar, eu nasci para sofrer, eu não sou boa o suficiente. Esses pensamentos, eles nos paralisam e nos impede de viver algo novo. Nos impede de viver coisas novas. Esses pensamentos nos impedem, por quê? Porque eles nos traz insegurança, ele nos traz medo e ele nos traz culpa. Porque a gente não consegue fazer, não consegue realizar. Acha que sempre será assim, vai ser assim, e a nossa vida fica paralisada, porque a gente acredita nessas verdades. O nosso cérebro entende que é uma verdade. E por entender que é uma verdade, você acredita, eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou ter uma vida melhor. Eu nunca vou ter um casamento melhor. Por quê? Porque os seus pais vêm falaram algo a você, isso ficou lá na infância, veio gerando dentro de você. E isso fez com que você tivesse um olhar diferente para a sua vida. Isso fez com que você entendesse que você nunca iria ser próspero. E passaram para eles aprenderam, trouxeram para você, você aprendeu, convive com isso e hoje você está passando para a sua geração, para os seus filhos. Olha como isso é sério. E isso é preciso nós olharmos com outro olhar. Nós termos um olhar. E o conhecimento, ele nos liberta, ele abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Isso é muito importante, é nós conhecer. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. É isso mesmo, as palavras, as atitudes que nós vivemos, tá? O nosso comportamento vem trazendo muito sobre nós. Muito sobre nosso viver, muito sobre o que aprendemos. E isso é muito sério. Isso é no olhar psicanalítico. Na psicanálise, nós vemos isso, nós trazemos isso, por quê? Porque são crenças geralmente que nascem na infância, tá? Esse é o olhar psicanalítico. No olhar bíblico, a Bíblia e as crenças limitantes, eu trouxe aqui uma colinha para nós ir bem e não se perder. Olha, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante, Deus nos chama a renovar a nossa mente. Deus nos chama a renovar, transformem-se pela palavra, pela renovação da sua mente. Olha para você ver que maravilha. A Bíblia nos ensina que nós precisamos transformar a nossa mente e não sermos conformados com este mundo ou com aquilo que nós aprendemos somente, mas aprender algo novo, ter uma perspectiva nova. O que diz em Filipenses? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então,
Essa crença não pode me parar que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou conseguir ter uma vida melhor. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Eu tudo posso. Então, se você pode, nós temos que entender. Deus nos chama a renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Então, Ele chama para poder nós não podemos nos conformar com as ideias destrutivas. Quando vem pensamento sobre você, eu não vou conseguir, dá uma parada, uma pensada e fala, não. Aqui eu errei, não consegui aqui, mas eu vou aprender e eu vou colocar em prática. Eu vou conseguir, tá? Isso faz toda a diferença para que você vença as crenças limitantes. Quer ver uma história bíblica? Moisés tinha uma crença limitante e ele disse assim, sou pesado de língua, né? Deus mostrou que a limitação era apenas uma desculpa. Eu sou pesado de língua. Moisés, quando Deus chama ele para ir lá para o deserto, para ir lá para o Egito, libertar o povo, ele disse, sou pesado de língua. Só que era uma crença que limitava Moisés. Era uma crença que trazia limitações para ele. E ele usava aquela crença como uma desculpa. Mas não era porque ele queria, talvez. Era por causa do seu inconsciente. Ele trouxe isso. Eu sou pesado de língua. Isso fez ele trazer uma verdade. Ele acreditou naquilo ali. Então, as crenças limitantes são aquilo que a gente acredita. Se você acreditar, é aquilo que você vai ser. Gideão, qual era? Olha Gideão. Sou o menor da casa de meu pai. Mas Deus chamou ele para liderar. Ele disse, sou o menor da casa do meu pai. Ele se limitou. Ele olhou para a capacidade dele. Ele olhou para ele e disse, eu não vou conseguir. Mas Deus chamou ele para liderar. Está lá em Juízes. Deus chamou ele para liderar. Você entende? Faz sentido você entender isso? Como é importante nós aprendermos a olhar para a nossa vida com outros olhos? Nós precisamos olhar para a nossa vida. Na psicanálise, nós precisamos mudar. Nós identificamos. Na psicanálise, nós fazemos essa transformação. O processo de identificação das crenças. É necessário identificar essas crenças. Nós precisamos... E como que nós identificamos essas crenças? Com o olhar da psicanálise, nós identificamos ela olhando os padrões repetitivos na nossa vida. O que repete muito em mim que me faz paralisar? Como eu reajo a isso? O que eu penso? Eu vou fazer uma pergunta para você analisar agora. Que pensamentos você tem quando algo dá errado? Quando dá algo errado, você fez algo e deu errado, o que você pensa? Você pensa em continuar ou você pensa em parar? Porque aquilo te frustra, você já paralisa, já acabou, não vou fazer mais porque deu errado. Ou você continua tentando? Quais têm sido as suas crenças limitantes? Quais têm sido? É isso mesmo, Deus confia em nós. Deus entregou algo na nossa mão porque Ele sabe, é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos direciona. É Ele. E Ele sabe que você consegue. Que maravilha, não é? Olhar para a vida de Moisés. Olha, Moisés libertou um povo. Moisés tirou o povo de lá do Egito, da escravidão. E olha o que Deus fez na vida, através da vida de Moisés. Olha o que Deus fez. Que lindo, que história maravilhosa. Quantos milagres, quantas maravilhas. Nós precisamos renovar a nossa mente para não ficarmos parados, travados. E achando que a gente não vai prosseguir, não vai conseguir vencer. Não vai ter um emprego novo, não vai ter uma casa diferente, uma casa nova, algo valioso. Não vou conseguir fazer isso porque isso não é para mim. Isso é desculpa. É uma crença que está te limitando, tá? Então, quais são os padrões repetitivos na sua vida? Que pensamento você tem quando algo dá errado?
No seu inconsciente, muitas vezes, essas crenças estão escondidas. E só percebemos quando os resultados estão dando errado. A gente fica tão focado em tudo aquilo que nós passamos, aprendemos. Aí às vezes tem até pessoas que dizem assim: aprendi assim, cresci assim, foi assim que meu pai me ensinou e eu tô bem, vou viver assim, vou morrer assim. Só que você está vivendo uma vida que não sai do lugar, ela fica rodando em círculo. Então é necessário que nós venhamos renovar a nossa mente, entender que Deus quer algo novo. E você pode, você é capaz. Deus tem algo novo para você. Acredite nisso. Seu casamento não precisa ser assim, ficar assim. Ele pode melhorar. A sua vida financeira, a sua vida espiritual. Renove a sua mente. Busque no Senhor, tá? A fé, na prática, ela nos capacita a enxergar além das nossas limitações. A fé, ela nos impulsiona a enxergar além das nossas limitações. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que talvez eu não entenda muito bem, mas eu vou ir pra frente, porque eu sei que o Senhor vai me capacitar e eu vou conseguir. Tá com medo, meu irmão? Tá com medo, minha irmã? Vai com medo mesmo. Mas faça. Isso é importante, faça. Deus tem sempre, com certeza, Pri. Porque Deus é maravilhoso, tá? Então, entenda isso. Saiba que tenha fé no Senhor e vai avante, siga avante, porque Deus te capacita. Não fique preso. Mas às vezes tem coisas que nos acontecem que a gente nem percebe. E a gente vive num ambiente negativo e às vezes a gente acredita naquilo ali. É como aquela história de que a águia foi criada junto, assim que ela nasceu, ela foi criada junto com a galinha. E ela ficava ali ciscando igual a galinha. Só que chegou um certo momento em que ela observou algumas aves igual a ela. E a galinha não era igual a ela, mas ela ficava naquele mesmo ambiente. E naquele momento ali, ela só olhava, ciscando ali, junto, igual a galinha, foi o que ela aprendeu. Só que naquele momento, ela começa a observar que passava aves que era parecida com ela. E ela falava: como eu gostaria de ser assim. Mas ela tinha essa capacidade, mas ela não se enxergava. E ela ficava: eu queria voar, eu queria ser assim. Eu queria ser desse jeito, mas o Criador ali, o cuidador, colocou junto. E ela acreditava que aquilo ali era a vida dela. Mas não era. Não era. Chegou um certo momento em que ela acreditou, ela falou assim: eu vou tentar. Se eu não me engano, é um pouco assim a história. Eu vou tentar. E aquela águia então aprendeu que ela podia voar. E voar muito alto. E outra, além de voar alto, ela enxergava longe. Tá? Então não tem a visão ali, igual a gente fala, não tem aquela visão só daquele momento da que está acontecendo. Tem a visão de águia, tá bom? Tem a visão de águia, acredite. Sejam todos bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, vocês são uma bênção. Então nós precisamos entender que nós temos que acreditar e nos olhar como Deus nos olha. Ver como o Senhor nos vê. Enxergar como a palavra nos enxerga. Olha que lindo. Moisés se dizia pesado de língua, mas Deus sabia que ele podia libertar aquele povo. Gideão se achou menor da casa do seu pai, mas Deus olhava ele como um líder para liderar. Que maravilha! Usava ele para liderar. Então, você entende que quando nós olhamos para o que a palavra nos ensina, para o que Deus nos diz, e não ficamos limitados no que nós aprendemos somente, nós não vamos ficar presos naquilo que nós aprendemos. Nós temos que ir além, buscar mais, renovar a nossa mente e principalmente na palavra de Deus.
principalmente para que essas crenças não te aprisione, certo? Para que essas crenças não faça com que você pare de enxergar além, tá bom? Porque Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo para você, mas só enxerga quem pode olhar e ter fé e acreditar. Só vai avante quem está assim, quem acredita. Olhe sua vida com outro olhar. Valorize a sua história, mas entenda que talvez você, mas a minha história é uma história pesada, uma história difícil, não foi uma história fácil, mas entenda, valorize a sua dor, valorize a sua história, mas acredite que o Senhor te criou, te formou e te capacita para você ir além, tá? Porque é isso, é nós acreditar, tá bom? Então, olha, essas crenças, muitas vezes, elas vêm do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é quando nós aprendemos, é tudo aquilo que nós absorvemos durante a nossa vida, tá? É tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida. E isso não pode nos paralisar, tá bom? O caminho para a mudança é o papel da autoconsciência, do autoconhecimento, tá? É você identificar aonde você está sendo limitado. Nossa, eu não consigo estudar. Uma certa vez, eu sempre tinha algo na minha mente que eu não conseguia estudar. Eu não conseguia aprender. E então, eu achava que eu não ia conseguir estudar, aprender. E que essas coisas eram só para outras pessoas. E eu ficava, meu Deus, as pessoas têm um conhecimento, são tão inteligentes, eu não consigo. Será que eu... Mas eu ficava limitada com aquilo ali. E aí meu esposo sempre me incentivando, moça, você precisa estudar, você é capaz, você vai longe, você consegue. E eu ficava, meu Deus, as pessoas veem, mas eu não vejo. E então eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a ler provérbios, eu comecei a ler a Bíblia. E o Senhor foi falando comigo, foi me ensinando, foi me capacitando. Aí eu comecei a estudar outras coisas. Comecei a estudar psicologia, psicanálise. Aí a psicologia deu uma parada, mas a psicanálise eu continuo. E ali eu tô indo. E o Senhor tem aberto a minha mente e eu tenho começado a ver as coisas diferente. Eu tenho conhecido quais são as minhas crenças. Eu aprendi a identificar quais têm sido essas crenças que me limitaram. E hoje eu coloco elas, entendi, porque você só muda se você entender, se você compreender. Então, se você entender isso, você vai ter aquela consciência, eu preciso mudar. Eu preciso entender, eu preciso conhecer. E às vezes eu tinha muita pergunta, eu falava, por que eu ajo assim? Por que eu faço desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu tenho essa inferioridade dentro de mim? E eu tentei buscar e eu fui conhecendo a palavra, e agora estudando e vim aprendendo. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. A importância de desconstruir essas ideias para abrir espaço para novas perspectivas. Entendeu? Eu busquei aprender e hoje a minha mente tem sido renovada. Eu tenho entendido, as coisas têm sido melhores, eu tenho compreendido melhor. E eu estou vendo que está sendo diferente. Tem vezes que nós lemos a Bíblia várias vezes o mesmo versículo. E às vezes tem um dia que você para e fala assim, gente, olha que palavra maravilhosa. Eu não tinha identificado aqui. Mas é algo novo, porque Deus, na sua palavra, ela permanece a mesma. Mas o nosso entendimento, ele é renovado. Você entende? O nosso entendimento, a nossa perspectiva, o nosso olhar para a nossa vida tem que ser diferente. Olha que maravilha. Relacionar com a importância da palavra de Deus nesse processo. É como eu estou dizendo, a palavra me ensinou muito e me ensina todos os dias. Me renova, me enche de esperança, me capacita. Por quê? Porque ela é maravilhosa. Ela é a bússola que nós precisamos. Então não permita que você fique paralisado por essas crenças, tá bom? Você não vai vencer. Você não é nada. Você não vai para frente. Você não vai conseguir.
Para com isso. Esse negócio aí de faculdade, de estudar, esse negócio aí dessas coisas aí não é para você não, viu? Não é para você. Ó, nem condições nós tem. Para com isso. Deus te deu capacidade. Deus te abençoou. Então acredite no que Deus diz para você. Acredite na palavra de Deus. Acredite no que Deus disse, porque você vai além, tá bom? Quero deixar aqui para vocês alguns passos para você romper essas crenças limitantes. Primeiro, identifique essa crença. De onde vem esse pensamento? Por que eu penso assim? Por quê? Eu preciso entender o porquê que eu penso assim. Substitua a mentira que vem na sua mente pela verdade. Você não vai conseguir. Eu vou. Eu vou porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai vencer. Eu vou. Porque Cristo já venceu por mim. Porque Deus já me capacitou. Eu vou vencer. Use a Bíblia como fonte de verdade. Deus me criou com um propósito, tá? Tá lá fazendo alguma coisa no seu trabalho ou alguma coisa, use como propósito. Faça com um propósito, tá? A mente da gente, a nossa visão muda quando nós fazemos com propósito. Quando nós fazemos com propósito, quando nós fazemos isso, é diferente, tá bom? Você sai trabalhar, mas você vai com propósito. Eita, que maravilha! Isso é bom, é maravilhoso. Renove a sua mente diariamente com a meditação da palavra, com a oração, tá? Faça isso, porque isso vai trazer um renovo.